É isso. Agora vamos para a aula 3, que vai falar do estado padrão, que acaba sendo uma repetição, um repeteco, né? O estado padrão. Ó, H2O líquido é substância composta, tá certo? Vai ser zero, mas a substância H2O líquido é padrão. Mas porque no estado padrão a temperatura não é 25 graus, a pressão não é 1. Nessa temperatura de 25, a água é líquida ou a água é sólida? A água é líquida, então ela é padrão. Já o H2O sólido, o gelo, não é. Carbono grafite é padrão. Carbono diamante não é, porque é forma alotrópica. No estado padrão, nós consideramos a forma mais comum, tá certo? Igual modo aqui, ó, O2 gás é padrão. O2 líquido não é, porque nessa temperatura o oxigênio é um gás e não é um líquido, tá certo? Para que o O2 torne-se líquido, eu preciso baixar a temperatura e aumentar a pressão. Outra coisa que nós temos que ver, e aí começa a valer esses conceitos anteriores todos, de alotropia, estado padrão, tá certo? Quantidade de material, etc., é a entalpia de formação, que nós vamos ter uma tabela para cada substância, pelo menos umas 15 substâncias que nós vamos trabalhar bastante. Olha só, como é formação, eu vou ter que formar essa substância. Se eu estou formando, por exemplo, a gasolina. Se eu estou formando a gasolina, eu tenho que ter as substâncias simples que geram a gasolina numa equação. Se eu estou tentando obter a formação do CO2, por exemplo, eu não posso ter alumínio. Alumínio não forma, né? Vamos botar isso no papel rapidinho aqui, só para ter uma ideia. Se eu vou falar, por exemplo, de formação da gasolina, vou botar aqui, formação da gasolina. A gasolina é C8H18. Se eu quero formar a gasolina, cuja fórmula é C8H18, eu tenho que ter C e tenho que ter H. Então eu vou ter que ter o C com H para dar a gasolina. E a gasolina no estado padrão é líquida, a gasolina não é sólida. E aí vai ter o ΔH padrão de formação dele. Aí, quanto de carbono eu tenho na gasolina? 8. Então tem 8 carbono grafite. Não pode ser diamante porque não é padrão. Nós vimos isso, que o padrão é grafite. E depois, eu tenho que ter 18 hidrogênio. Qual é o padrão do hidrogênio? Substância simples H2, que é gás. Então são 18, aqui tem que ter 9. 9 vezes 2, 18. Tá aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou na minha tabela, vejo a energia disso aqui. Como é carbono e grafite, é substância simples na forma alotrópica mais comum, é 0. Vezes 8. Tá ali. Isso aqui, claro, vai dar 0. E esse outro aqui, ó, 9 vezes o H2, que é substância simples, é 0 também. Isso aqui vai dar 0. E aí vou na minha tabela e vejo a gasolina. Acho que aqui não tem, na tabela de vocês não tem, mas eu vou lá e vejo 1 vezes o valor lá na tabela. E aí vou obter aqui. E aí depois, se eu quero esse ΔH, o que eu faço? Pego o produto menos o reagente. No caso vai ser o valor daqui menos 0. Eu vou colocar o valor aqui. Então, o que eu quero nesse momento? Eu quero nesse momento citar e frisar o seguinte. Se no meu exemplo eu botei formação da gasolina, tem carbono e hidrogênio, eu não posso botar aqui alumínio, ferro. Não posso. Ok? Tem que botar quem é que forma a gasolina. Quem é que está formando a gasolina? É uma estrutura de carbono, que eu tenho que usar na forma mais comum, que é grafite, e o hidrogênio, que na forma mais comum é substância H2. Sempre na formação eu vou partir de substâncias simples. Sempre. Não posso partir de substância composta. Tá certo? Então isso me dá uma ideia de equação de formação. Voltando aqui, ó. Exemplo, formação da glicose. Vou pegar aqui, ó. Não sei se dá para notar. Equação de formação da glicose. Qual é a forma? C6H12O6. Então eu vou ter que ter na minha equação, vou tampar aqui, ó. Vou ter que ter carbono
hidrogênio e oxigênio. Carbono como? Não pode ser diamante, tem que ser grafite. Hidrogênio como? H2. E o oxigênio? Tem que ser O2, não pode ser O3. Porque tanto o carbono quanto o oxigênio tem formas alotrópicas. Carbono, grafite, diamante, tem que usar o grafite. O oxigênio tem o O2 e o O3, tem que usar o O2. O hidrogênio não, a substância simples é H2. Não é H nem H3, é H2. Então a equação ficaria assim, ó, carbono, grafite, hidrogênio e oxigênio. Carbono é grafite. O hidrogênio é H2, gás. O oxigênio tem que ser O2, que é gás, para dar a glicose. C6H12O6. Agora eu vou equilibrar. Quantos carbonos eu tenho? Tenho 6, então veio 6. Aqui eu não completei de propósito. Olha só, são 12 hidrogênio. Pede um 6 aqui, ó, para equilibrar, certo? E o O2. Quantos oxigênio eu tenho aqui? 6. Então aqui tem que vir um 3, ó. 3O2, 6. Agora ficou 6 carbonos, 6 carbonos. 12 hidrogênio, 12 hidrogênio. 6 oxigênios. Aí, é claro, eu vou na minha tabela, vejo isso aqui, ó. Carbono, grafite é 0. 6 vezes 0. Mais hidrogênio, 6 vezes 0. Mais 3 vezes o oxigênio, que é 0 também. Tudo 0. 0 mais 0 mais 0, aqui vai dar 0. E do outro lado, eu vou na minha tabela, vejo e pego esse e subtraio desse valor aqui, que no caso é 0. Por ser formação, esse lado sempre vai ser 0. Tá? Eu já fiz as contas, deu 1.257 kJ por mol. Lembrando que esse valor aqui não tem na tabelinha que eu disponibilizei para vocês. Existem tabelas na internet que dão valores muito mais abrangentes, muito mais substâncias do que aquela que eu dei, ok? Mas não é o objetivo, não é ter uma tabela infinitamente grande, é saber manipular a tabela, ok? Olha lá, aí fala aqui tabela de calor de formação, aí tem uma tabela, ok? Se a gente observar aquela tabela, nós vamos observar que existem vários valores, ó. Essa tabelinha está aqui, ó, com as substâncias e o calor de formação dela. Lá em cima está assim, delta H bolinha F, tá certo? Tá assim, ó, delta H bolinha F. Ok? O que é exatamente isso? Calor de formação padrão, ou calor padrão de formação. Ok? Delta H é o calor padrão de formação, ou calor de formação padrão. Aí fica a critério, tá certo? Podem observar, se vocês olharem aí, que todos esses valores aqui, com raras exceções, são negativos. Quais são os positivos? Na forma alotrópica, carbono, diamante e enxofre, se não me engano, ok? São as formas aqui, ó, ozônio, são as formas não comuns, alotrópica não comum, que são valores positivos. O restante das substâncias compostas que estão aí é negativo. Muito bem, então, com base nisso aí, ó, vamos aprender a usar essa tabela, a tabela de calor de formação que nós vimos. Botei aqui, calcular o calor do processo, eu vou dar esse processo aqui, eu já até balanceei, tá? Ficou semelhante ao da glicose que nós vimos anteriormente aqui em cima. Então, nesse caso, vai ter um ΔH aqui, que eu não sei. Ó, calcular o calor de formação do processo. Então, ó, bolinha F igual. Bom, a equação está aqui, eu vi que eram 2 carbonos, eu botei um 2 aqui no carbono grafite, não pode ser diamante, porque senão não é 0. E na forma padrão eu tenho que pegar a forma comum, como nós vimos aqui em cima. Ó, né? Isso está na folha de vocês de conteúdo. Muito bem. Peguei o hidrogênio, a forma comum é H2, não é H3 nem H. E como eram 6 hidrogênio, ficou 3 vezes 2, 6. Grafite e gás, produzindo fulano aqui, e eu quero o ΔH padrão de formação. Vou na tabela e vejo que carbono grafite é 0. Aliás, já é de cor e salteado. É grafite? É 0. Vezes 2, 0. Hidrogênio H2 é 0. Substância 5, TV 0, 0. E na minha tabela está menos 84 para essa substância. Nessa tabelinha aqui, ó. Eu dobrei a folha, mas está aqui nessa tabelinha, ó.
aqui, tá certo? É só olhar que vocês vão observar ela aí. E aí eu trouxe esse valor para cá. HP, ou seja, H do produto, está dando 1 vezes menos 84, menos 84. E o ΔH que eu quero? O ΔH vai ser o produto menos o reagente. Quanto que é o produto? Menos 84. Menos, entre parênteses, o reagente, que deu 0. Porque aqui, ó, tem que respeitar os sinais, tá? Senão, de repente, aqui é menos e aqui é menos também, vai dar um mais. Vai ficar menos tanto, mais tanto. Nesse caso aqui, pode observar que menos 84 menos 0 dá menos 84 kJ. Ok? Esse é o princípio do uso da tabela que vocês terão exercício. Vou seguir aqui nessa aula e vou escrever agora uma equação de uma substância. Também estou sendo repetitivo. Escreva a equação de formação da seguinte substância, C8H18. Já até falamos ali atrás. Olha, tem que ter carbono na forma de grafite, hidrogênio na forma de H2. Aí eu vou escrever C grafite e vou escrever H2 para dar isso aqui. Ali, ó, C grafite e o H2, dando essa substância aqui que é C8H18, é a gasolina, ou pelo menos é a fórmula da gasolina, entre outras coisas. E a gasolina é líquida. E aí eu botei aqui que é carbono grafite mais o hidrogênio que é gás, dando ele. E aí vou equilibrar. Carbono são 8, botei o 8 aqui na frente. O hidrogênio são 18, já tinha 2 aqui, 9 vezes 2 é multiplicando, 18. Pronto, aqui é como se fosse 1. Tá feito, eu vou na tabela, vejo esse valor, multiplico por 8, claro que aqui vai ser 0 vezes 8, 0. Aqui também é 0, 9 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0, vai ficar dependendo só do valor tabelado aqui. E aí a gente calcula o ΔH aqui, tá? Mas eu queria só escrever a equação, porque tem exercício lá pedindo para escrever a equação, tá certo? Eu vou escrever uma outra aqui, curiosamente, para dar uma ideia aqui. Vamos supor, vou só escrever, ó. Escreva, não sei se dá para enxergar, a equação de formação do H2SO4 líquido. Olha, tem que ter o H, já está aqui. Em que forma? H2, gás, mais, tem que ter o S. Aí eu tenho que ver, rômbico ou monoclínico? É o rômbico, que é o mais comum. Se tem dúvida, vai na tabela. Mais o oxigênio. É o O2 e o O3. O2, o O3 é menos estável, diferente de zero. Gás. Dando esse fulano aí, ó, H2SO4 líquido, que vai me dar um ΔH. Aí eu vou montar. Hidrogênio são 2. Então aqui ficou 1. 1 vezes 2, 2. Enxofre é 1. Então aqui é 1 enxofre rômbico. Oxigênio são 4. Pede 2. Vou na tabela e vejo que esse fulano é 0. Vou na tabela, vejo que esse outro aqui também é 0. Estou multiplicando aqui, ó. E vou por último no oxigênio. E vou na tabela e vejo que o O2 é 0. Se fosse o O3, o que não seria adequado como padrão, né? Seria diferente, mas como o O2 é 0, isso tudo aqui, óbvio, vai dar 0. E na minha tabela eu vejo esse aqui, vai me dar um valor que não é 0, porque é substância composta. Toda substância composta tem um H diferente de 0. Vai ter um valor aqui, menos XYZT, sei lá. E aqui eu vou fazer, ó, o H do produto está aqui e o H do reagente deu 0. Subtraindo esses dois me dá o ΔH. É essa a ideia. Voltando ao que interessa. Na aula 4, nós falamos e aí deu uma certa dúvida, reação e equação de combustão. Principalmente a equação. Porque reação eu falo assim, reação de combustão da gasolina. Aí eu vou escrever aquilo que nós vimos anteriormente, tá certo? Sobre a gasolina. Podemos até escrever ela também, que deve ser o inverso do que vocês veem aqui em cima. Se essa aqui é a formação, a reação de decomposição tem que decompor, mas aí decompõe em substâncias compostas. Nós vamos ver isso agora. Então, por exemplo, toda reação de combustão tem que ter um combustível. Tem que ter um combustível.
senão não vai haver combustão. Ferro. Ah, tá pegando fogo no ferro. Não, ele vai sofrer uma oxidação violenta e tal, forçada, a alta temperatura, mas não é combustão. Então, tem que ter combustível. E o combustível para queimar precisa do oxigênio. Senão não é combustão. E quando o combustível entra em contato com o oxigênio, ele vai produzir óxido. Alguém do combustível vai combinar com O, vai dar um óxido. Outro cidadão do combustível vai combinar com O, vai dar óxido. Vamos ver o exemplo. Vamos ver o exemplo que vai ficar mais fácil. Olha ali um combustível. Metano, o gás de cozinha. Aliás, o gás combustível. Olha só, o metano, que é o combustível, combinando com o oxigênio. Ó, combustível, CH4, o oxigênio, O2. E aí, o que são esses óxidos? O C combinou com O e deu o óxido, CO2. O H combinou com O e me deu H2O. O C vai me dar CO2 e o H vai me dar H2O. Toda vez que tiver C e H, vai ter que dar CO2 e água. Tá certo? E aí eu vou balancear a equação. 1C, 1C. 1 vezes 4, 4 hidrogênio. Aí teve que vir um 2 aqui para dar 4 hidrogênio. Agora eu vou somar todos os oxigênios daqui e trazer para frente. Ó, 2 oxigênios com mais 2, ó. 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 e 2 são 4. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 a 4 em termos de oxigênio. Tá pronto. Vou na minha tabela. Vou na tabela. Isso aqui são valores da tabela. Tá certo? Ó, como é que são esses valores? Eu vou lá no CH4. Eu fui lá, Elcio, fui lá e vi que é menos 74,4. Eu vi. Fui no O2, nem precisava, porque era substância acima na forma mais comum, é 0. 2 vezes 0, 0. Aqui é óbvio, né, gente? Era 1. Então 1 vezes isso. E no produto, viu o CO2. O CO2 é 393,5 negativo, vezes 1. E viu o H2O, que é 285,8, vezes 2. Vou fazer essas contas. 2 vezes 0, 0. Isso aqui, tal, me redundou desse lado aqui, que é o H reagente. Esse é o H reagente, hein? E desse lado, o H produto, que me resultou menos 965,1, depois de eu multiplicar por 1, multiplicar por 2 e tal. E agora, qual é o resultado dessa brincadeira? O ΔH é o H do produto menos o H do reagente. Olha, respeitem o menos da fórmula e depois o menos dos números. É o que eu vou fazer aqui, ó. H do produto, aqui, ó, entre parênteses, menos esse valor. Menos, está aqui. E dentro do parênteses está o sinal do HR, menos 74. Aqui é menos. Tá certo? Tudo bem? E aí me deu esse menos com esse mais, com esse menos aqui, ó. Esses dois menos vai dar mais. Menos tanto, mais tanto, me dá isso aqui, ó. Pronto. Tá aí. ΔH de combustão, né? Combustão. Tá aqui, ó. Ok? Tá aqui. Então, isso aqui esclarece uma coisa que a gente vinha falando. Como que a gente calcula o ΔH de combustão, ou calor de combustão? Ah, tem uma tabela que já dá direto? Tem. Mas nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é usar aquela tabelinha primária que nós passamos, a primeira tabelinha que nós passamos. Ok? Então isso resume bem o que nós queríamos dizer. E tem uma outra tabela, não sei se vocês observaram, que fala do poder energético de alguns combustíveis. Botei aqui alguns combustíveis. Alguns combustíveis. O etanol, que é o álcool comum, né, do posto. O metano, que é o gás veicular. O metanol, que é aquele álcool empregado na fórmula Indy. O carbono, que é o carvão, essencialmente. E o gás hidrogênio. Hoje também usa-se muito hidrogênio como combustível, principalmente para veículo. E aí, ó, tem o peso dele. Se eu fizer a massa molar dele com base na fórmula, dá 46. Do metano dá 16, do metanol dá 32, do carbono dá 12, do hidrogênio dá 2. Pois muito bem. E aqui do lado tá os calores, ó. 326,7, 212,8, 182,07, menos 94,07, menos 68,3. Esses valores, essa tabela, ela está bonitinha no material que vocês receberam. Eu nem escrevi muito. O que acontece? Isso aqui é por mol, ou seja, 1 mol de etanol me dá isso.
não é por grama. Se eu quero saber por grama, eu tenho que pegar isso e dividir por isso. Massa molar aqui é 46 gramas, 16 gramas, 32 gramas, 12 gramas, 2 gramas. Então, se eu quiser saber o calor por grama, isso dividido por isso, aí me dá por grama. Tá certo? Por exemplo, vou fazer o mais simples aqui, ó. Por grama do hidrogênio, 68,3 dividido por 2 dá menos 34,15. Deve ser de maior valor por grama. Ou seja, é preferível botar 100 gramas desse aqui do que 100 gramas de qualquer outro, que ele me dá mais energia. É preferível você movimentar um veículo, um carro a hidrogênio, do que qualquer outro. Até porque o hidrogênio, quando queima, a única poluição que ele causa, que não é a produção de H2O. Tá certo? Por quê? Quando eu coloco o hidrogênio para queimar, olha só, vou botar pequenininho aqui. Não sei se vai dar. Perdão. O H2, que é o combustível, mais o O2, não vou nem balancear, vai me dar H2O. Mais o calor. Mais o ΔH. Então, só dá isso aqui. Então, é preferível abastecer meu carro com hidrogênio. Porque ele só produz isso. Enquanto que os outros vão produzir CO2, pelo menos. E os óxidos de nitrogênio. Tá certo? Tudo bem? É claro que o hidrogênio também produz óxido de nitrogênio, porque o ar tem nitrogênio. Ó, os exercícios devem usar a tabela necessária. Se eu falar em poder do combustível, talvez aqui. Se eu falar em formação, em equação de combustão, nós vamos usar a outra como nós acabamos de mostrar. Vou dar um exemplo aqui de combustão da acetona, que tem naquela tabela. A acetona tem fórmula C3H6O, líquido. Ó, tá aqui. Como eu vou reagir com o oxigênio, porque combustão tem que ter o combustível e o oxigênio. O C com oxigênio me dá o CO2. O H com oxigênio me dá H2O. E o O com O não adianta nada, porque não vai dar nada. É ele com ele mesmo. Então, só tem duas coisas aqui diferentes de oxigênio. C e H. O C dá CO2 e o H dá o H2O. Coloquei o CO2, coloquei o H2O. Balanceei, ó. 3 carbonos. 3 carbonos. 6 hidrogênio. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Agora eu vou contar os oxigênios. 3 vezes 2, 6 oxigênios. Mais 3 são 9. 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. Já tem 1 aqui. Então sobra 8 para cá. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. 9 a 9. Agora eu vejo na tabela. Eu vou na tabela e vejo a formação. Não é essa tabela que está aqui em cima. É aquela tabelinha bonitinha que vocês receberam na aula 2, se não me engano. Aula 3. Está aqui. E aí eu vou multiplicar por 1. Esse aqui é 0, que é o oxigênio. 4 vezes 0, 0. Então isso mais isso vai dar esse fulano aqui. Negativo, hein? Que depois vai mudar o sinal. Já do outro lado, o CO2 tem esse valor, 393,5 negativo, vezes 3. Mais o da água, cujo valor é esse, vezes 3. Feito as contas, multipliquei, depois somei, eu obtive esse valor aqui. E aí, com esse valor do produto, esse aqui é o H do produto. E esse aqui é o H do reagente. Pronto. Aí eu vou fazer, ó, H do produto menos o H do reagente. Qual é o H do produto? Entre parênteses. Olha lá, tem um menos e o valor entre parênteses. Menos o H do reagente, entre parênteses. Olha lá. E aí, menos isso aqui vai dar mais 1.789 kJ. É um processo exotérmico, porque é menos. Ó. Então, o ΔH da acetona, calor de combustão da acetona, dá 1.789,5 kJ. Esse é o princípio que nós temos de nossa aula. Isso tudo resume toda a nossa realidade até a aula 5. Então, agora nós ficamos disponível para vocês, para na primeira videoconferência tirar qualquer dúvida que tenha restado, ou críticas associadas ao que nós falamos aqui ou em aulas anteriores. Lembrando que eu vou disponibilizar via sistema lá, né? A abertura para inserção dos exercícios e tarefas atrasadas, tá certo? Um forte abraço e apresentem sugestões via Zap, por favor, após assistirem às aulas. Obrigado, até lá.